Ah, eu pensei que você não vinha hoje, viu? Estou muito contente por mais esse reencontro com você, tá legal? Aqui no Agora é Você Podcast, né? Agora você já sabe, lá fora pode esquecer, agora é você. Agora, coisas importantes, legais, para você cuidar da sua saúde, do seu bem-estar físico, mental, espiritual. Um monte de coisa legal que você só tem aqui no Agora é Você Podcast. Agora, um detalhe muito importante, eu quero pedir uma força sua, sabe por quê? É o seguinte, se você não se inscreve, se você não curte, não compartilha, não comenta, o que acontece? O YouTube, o algoritmo dele, entende que o conteúdo não é relevante. E aí isso acaba prejudicando a gente, porque chega para muito menos pessoas. Então eu queria pedir, assim que você tiver uma oportunidade, dá essa forcinha pra gente, olha, se inscreva, compartilhe, comente, recomende, tá legal? Porque isso vai fazer com que os conteúdos cheguem cada vez para mais pessoas, para que elas possam desfrutar de assuntos tão importantes como esse de hoje. A gente vai falar o quê? Sobre terapias naturais. São opções de você se tratar em vários aspectos, físico, mental, emocional, espiritual, em o seu todo, sem a utilização de remédios. Isso é muito bom, né? Porque hoje em dia a gente não sabe mais em que remédio confiar. É tanta propaganda que existe, na verdade, uma concorrência entre os laboratórios, mas ninguém concorre para salvar o ser humano, né? Então a terapia natural é de fato muito importante, né? E nós vamos falar desse assunto hoje com ela, que é formada em psicanálise e também linguagem do corpo. Ela é terapeuta ortomolecular, também especialista em coisas fantásticas como o Reiki. Você já ouviu falar do Reiki? Você vai ouvir falar hoje. Constelação familiar, que é maravilhoso, resolve muitos problemas do seu futuro envolvendo o seu passado. É uma coisa fantástica. Ela também é terapeuta natural de amplo espectro e o mais importante, hein? Ela veio por sua causa. Então faça o favor de prestar muita atenção nesse episódio e tirar muito proveito daqui. Bem-vinda, minha querida Maria Figueiredo Cairo. Você está bem? Tô bem, muito obrigada. Hoje eu estou muito feliz e agradeço, né, por todo esse trabalho que já vem sendo realizado por esse tempo, né? Eu assisto, eu gosto bastante. Obrigado, que legal. Esses podcasts, parabéns, assim, e é um privilégio estarmos aqui hoje, né? Legal. Então, para ajudar através da informação. Obrigado, viu? E eu queria começar, como eu falo, sempre começar pelo começo, né? Sempre abordando a ideia principal da coisa. Maria Figueiredo, o que a gente pode definir como terapias naturais? Nós podemos definir, né, é bem amplo, como terapias naturais, todas aquelas terapias que vêm de encontro com a natureza, com o que é mais natural para o ser. Tá. Para nós como ser humano, para as pessoas, para os animais e também para o meio ambiente. Então, por exemplo, né, uma terapia natural que se chama fitoterapia é uma terapia que ela vem das plantas. Né? Então, a pessoa ela é tratada através de plantas. Tá. Então, é uma forma. Até mesmo a alopatia, os medicamentos, remédios, são extraídos da parte natural. Então, a terapia natural ela está em tudo. Muito legal. Agora, eu pergunto se a diferença assim, entre a terapia natural, é porque a terapia é nacional e, aliás, ela é mundial, viu, gente? A terapia natural é mundial. A terapia natural, o que ela tem de diferença em relação assim, a tratamentos médicos? Eu estou falando isso para você porque tratamento médico, você está com uma dor no braço, uma dor na coluna, aí o tratamento clínico vai trabalhar na região que é afetada. E a terapia natural, como é que ela age na pessoa? Ela vai agir no todo, né? Tanto no fator físico, tá, né? Que está ali, por exemplo, uma dor, né? Uma enxaqueca. Por exemplo, a enxaqueca ela pode vir de inúmeros fatores. Então, muitas vezes na alopatia vai dar um medicamento tradicional, né? O médico ele vai avaliar a pessoa, ver se é uma pressão, né? O que está acontecendo e vai dar uma medicação para a pessoa ela já ter um benefício de sair daquele estágio de dor, porque dor é complicado, né? Porém, a terapia natural, ela vai te olhar como um todo, né? Por exemplo, uma dor de cabeça, ela pode estar vindo proveniente a fígado, a rim, né? A um emocional, você está se sentindo sobrecarregado, contrariado. Então, tudo isso pode gerar uma dor de cabeça. Então, ela vai te olhar como um todo. E ela pode ter como um tratamento
Um reiki, que é com uma imposição de mãos ou à distância, né? E muitas vezes o pessoal fala reiki, impõe, e às vezes também pode deixar à distância as mãos e pode fazer eu da minha casa e você na sua, né? Ô Maria, tô te ligando aí porque estou com dor de cabeça. Vamos conversar. O que está acontecendo contigo? Isso, a psicanálise com linguagem do corpo, ela vai investigar, ela vai querer te olhar, ela vai querer te entender, né? Entender o todo em partes. Então, daí sentir com que você vai mais de encontro. Tá. Então, de repente, você pode tomar um floral para ajudar, você pode estar passando por uma acupuntura, você pode estar fazendo um yoga, um tai chi, né? Inúmeros fatores, a terapia natural ela vai te acolher e te dar vários meios. Muito legal. Agora, você falou sobre plantas, né? Sim. Além de plantas, que outro tipo de matéria-prima a terapia usa? Porque a terapia natural é tudo da natureza. Sim, ela vai, o máximo extraindo da natureza, né? Por exemplo, igual eu citei da acupuntura, né? A acupuntura são pontos, diversos pontos, cerca de mais de 1000 pontos na região do corpo. Tem orelha também, que representa um nenenzinho, um feto, né? De ponta cabeça. Então, tem os cristais. Então, os cristais, eles provêm de onde? Da natureza. Da natureza, das pedras, né? Então, é extraído dos minerais. Então, é algo natural, sim. Deixa eu perguntar para você. Que se coloca acupuntura, agulha, já é metal. Então, mas quando você fala de plantas, tem substâncias que vocês utilizam que seja especificamente do caule ou da flor da planta ou trabalhar a essência da planta, coisas separadas, ou vocês pegam a planta como um todo? Não, tem vários fatores que vai, às vezes, separar, né? Vai servir, tem determinadas plantas que vão servir somente a folha, o caule não, né? Para extrair. Então, tem essa diferenciação também. Legal. Agora, uma pessoa que se submete a uma terapia natural, existe uma média de tempo após o qual ela começa já a sentir os efeitos? Sim. Sim, já existe uma média de tempo, às vezes essa média de tempo é o momento da escolha da pessoa, né? Eu senti de te procurar, você é terapeuta, senti de te procurar. Só esse sentir de procurar já é uma abertura muito importante, muito notória, muito significativa, porque a pessoa, ela sentiu que ela precisa de ajuda. Então, ela chega no consultório e ela deita ali na maca e é atendida coloca o ponto de acupuntura. O primeiro ponto ali já começa, se eu colocar um ponto só, eu já fiz algumas vivências com alunos de cursos, eu coloquei um ponto que se chama o ponto Shenmen, que ele está numa região aqui da orelha. Então, coloquei só um ponto. E a pessoa foi embora, ali mesmo ela já começou a sentir e foi embora com esse um ponto, ele continuou deixando um benefício muito grande por dias, né? Então, a auriculoacupuntura, ela fica em média 7 dias na orelha da pessoa, não precisa perfuração, né? Ela é redondinha, às vezes dói, às vezes não dói. É uma bolinha ou é uma semente que você trabalha? Ou as duas coisas? É a bolinha, tem a bolinha cristal, tem a bolinha formato semente, tem a bolinha esfera de ouro, esfera de prata, né? Que são banhadas, né? Mas cada uma tem uma finalidade mais específica. Cada uma tem uma finalidade mais específica. E quais são os tipos de casos que você, como terapeuta natural, mais recebe? As pessoas recorrem mais a você, por quê? Eu estou perguntando isso porque hoje em dia, suponho que seja estresse, ansiedade, insônia, não sei, mas eu acho que são os males que atingem todo mundo hoje, né? Ou em parte. Quais são os que você mais... Realmente, todos esses, né, que você citou, também é a parte da enxaqueca, que já nos referimos logo no princípio, dores também. Dores cervical, as pessoas sentem muito. Dor lombar, que é uma dor assim que parece que mina energia. Não sei se você já chegou a ter alguma dor lombar. Sim, cheguei. Ai, dor lombar desmonta, né? Parece que tá aquele dia ensolarado, lindo igual hoje, mas
dá uma queda de energia, né? Então também é um outro. Joelhos, são inumeráveis, assim, fatores, né? Oncológicos também, né? Então a pessoa está com a parte oncológica, consequentemente ela já fica com a parte emocional mais frágil, ela já fica também... a vibração, a parte vibracional energética dela já dá uma baixada também. Então, quem consegue, dá para medir sim energia. Até através das mãos a gente consegue sentir como que está a energia do Como é que outro. você sente, por exemplo... Eu ia exatamente te perguntar isso, né? Porque eu tive lendo sobre... Eu sempre... é minha obrigação, aliás. Sempre estudo sobre a pauta que eu vou trazer. E aí, dentro da terapia natural, tem essa coisa de equilibrar a parte vibracional e a parte emocional, né, que você acabou de falar. Mas como é que você sente a energia das pessoas da mão? Uma pessoa que está aqui nos assistindo, você do outro lado, a pessoa vai lá fazer uma consulta com Maria Figueiredo Cairo. Como é que você sente? A pessoa deita lá, como é que é esse processo? Tem várias formas, né? Tem o que o pessoal mais conhece, que é a leitura através do pêndulo. Então, a pessoa pega, programa o pêndulo, tem programação de pêndulo também, não é só computador não, né? Então pega o pêndulo e dá para fazer a leitura com o pêndulo. Tá. Né? Tem um tipo de equipamento que se chama BioHealth, né? Que o pessoal falava máquina, photokiller, né? Também, que coloca a mão, também dá para ler a energia. Mas de forma mais... se eu estou sem o pêndulo, estou sem a máquina, eu consigo também fazer a leitura por pulso, pela acupuntura, né? Então tem a pulsologia, tem a leitura através da língua, então que é possível, através do corpo, né? Então você consegue olhar para a pessoa e ver ali aspectos. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tá com um pouco mais escuro essa região. Pode ser que aquela enxaqueca que ela chegou se queixando, hoje está sendo o dia da enxaqueca, né? Não. Que ela acabou se queixando, pode ser já uma amostra de fígado, né? Se está com a bolsinha, pode ser de repente rim, né? A se olhar também e, claro, observar um trabalho em conjunto. Nós trabalhamos em conjunto com o que a pessoa está falando e também volte lá, passe no teu médico, é muito importante, faça uma consulta, né? Aqui está mostrando fatores de fígado e de repente rim, vai lá, né? Faz um ultrassom, faz algum exame para dar uma olhadinha melhor, um exame de sangue, né? E para conseguir ver mais. E também tem uma outra forma, que é um das que eu ensino no curso, né, para as pessoas até conseguir sentir um pouco mais com as mãos a energia, é fazer a leitura com a pessoa, você vai sentindo o campo de energia. Onde está mais baixo, a mão do terapeuta vai se aproximar um pouquinho mais. Daí, nisso, se investiga, se conversa, se pergunta um pouco mais se procede mesmo, né, o que está falando para a leitura do terapeuta. Então, tem pessoas que falam que é escanear, né? A leitura escanear. Tem uma forma pelo reiki que fala em japonês. Hoje eu não vou arriscar falar em japonês esse nome, mas tem também, né? Então, de uma forma simplificada, é uma leitura. Muito legal. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Você falou no começo do nosso bate-papo aqui sobre a dor de cabeça, que às vezes a dor de cabeça tem o quê? Um fundo emocional, tal. Eu pergunto para você, traumas e depressão atuam como consequência na parte física? Eles causam alguma coisa em alguma parte do organismo, especialmente? Pode sim, pode causar, como pode também não causar, né? Por exemplo, eu tive um trauma, né? A pessoa passou por um trauma de um acidente. Até como o signo dela, a questão do ambiente familiar, né, que ela é criada, né? Então, o ambiente familiar são pessoas que traz, né, essa parte, mas vamos superar, né? Caiu, levanta, né? Vamos para frente. Então, tem familiares que acabam amparando. Então, uma pessoa que passa por algo assim, ela pode trazer algo nato dela, de essência ali dela, né? E como também ela pode ter influência do ambiente, do meio familiar, como que ela é criada,
né? Ela é criada com pessoas que dão esse amparo, esse suporte, de repente não vai somatizar tanto. Entendi, mas né? por Ou exemplo... ela está em estudo. Tá, mas né? por exemplo, pessoa que tem um trauma, uma depressão, existe um órgão em específico que seja afetado por isso? Isso que eu queria te perguntar. Em relação à depressão, é algo que pode atingir a qualquer tipo de órgão. Tá? Geralmente a depressão ela pega muito o fator do órgão dos rins. É muito importante trabalhar a parte emocional da pessoa se sentir segura, dela se sentir grata, né? A questão financeira também é muito importante. Às vezes pessoas elas têm a parte financeira bem estruturada, mas ela tem muito medo de perder tudo aquilo. Porque teve questões familiares, ouviu algum exemplo. Então, essa parte, esse fator da depressão pode pegar qualquer parte. Até mesmo falando da depressão, falando dos rins, né? E da parte financeira também. As pessoas procuram prosperar, né? Em todos os fatores. De prosperidade eu falo saúde, financeiro, né? A prosperidade em viver bem, né? Então, que acontece? É muito importante o que a gente fala dos antepassados. Quem que vieram antes? A gente ter essa reverência a eles. Né? Então, se faz importante também. E a depressão, cada um consegue sentir, a resposta está em nós. Né? Então, a pessoa está passando por um estágio depressivo, ela vai em busca porque ela sente que é tal terapia. Fica um período naquela terapia, começa a sentir melhorias, ela pode, de repente, permanecer ou passar para uma outra, ou ampliar. Mas de qualquer jeito, quem encaminha, no caso, por exemplo, a pessoa está nos assistindo, pode ter um caso de depressão, um amigo, amiga, um familiar, mas, por exemplo, ela procura, por exemplo, a terapeuta natural, de modo geral. A terapeuta natural é que vai propor o melhor tratamento terapêutico natural para aquele fim, né? Sim, isso. sim. Senão a pessoa não tem a noção exata, né? Olha, a pessoa geralmente pode ir direto, né? Porque viu em algum tem uma referência, local ou alguém indicou, né? Mas hoje em dia os médicos estão sendo muito parceiros. Eu preciso falar assim, de uma certa forma, que eu reverencio muito a medicina, parabenizo, agradeço, né? Porque hoje em dia eles até prescrevem acupuntura, né? Já no seu convênio tem lá o benefício de você utilizar a acupuntura, de você utilizar a homeopatia, né? Hoje em dia eu não sei, mas tinha até alguns convênios que davam direito até a drenagem linfática. A pessoa está inchadinha, ia lá fazia a drenagem, mas a drenagem não é só por conta do inchaço, não. Ela vai tendo vários benefícios até na parte emocional também. Então, às vezes a pessoa está depressiva, faz uma drenagem linfática, recebe, ela vai dar uma desinchada, pode ser que na primeira sessão, e ela vai se sentir melhor. Por quê? Trabalhou, né? Aquele líquido que estava em excesso, né? Excesso de líquido é excesso de lágrimas, né? Choro contido. Então vai para quê? O efeito estufa. A pessoa estufa ali e fica com excesso. Ao invés de sair pelos canais que devem sair, né? Urina, fezes, suor, né? Acaba que ficando. Então, até a drenagem linfática, que algumas pessoas acham que é somente estética, ela vai ter benefício no caso de uma depressão. No caso, às vezes, de uma enxaqueca. Então, teve casos das pessoas, ela está com enxaqueca, receber a drenagem, a insônia melhorar, a enxaqueca melhorar, se sentir melhor com disposição durante o dia, né? Então, geralmente, o pessoal que fica muito tempo com serviços, né, aeromoças, que ficam muito tempo trabalhando, andando, né, acaba sentindo uma pressão maior nas pernas, mais inchaços, né? Mas não é decorrente somente esse fator, porque eu fico de pé. Porque, de repente, eu fico de pé cerca de 3 horas. Você fica, mas eu fico inchada e você não. Por que será?
né? Por conta também do todo. Vamos olhar terapias naturais, ela vai olhar o todo. A linguagem do corpo, ela vai te ajudar com a leitura desse todo. Por que que um fica e o outro não? Como que um lida com esse ficar ali? Tô lá, 3 horas de pé. Ai, tomara que isso acabe, não aguento mais. Ou a outra pessoa fica, tá ótimo, né? Eu tenho oportunidade de estar aqui, nesse ambiente. Então, é muito a forma que a pessoa tem de lidar com as emoções, com os sentimentos. Muito bom. Agora, para terapia natural, problemas de pele, tá? Eles advêm de alguma condição especial, emocional, psicológica, alguma coisa assim? Sim, a pele, ela é algo, né? Digo, a pele, ela é considerada um órgão, né? Sim. Um grande órgão, né? E a pele tá na cara que eu quero mostrar algo. Porque, principalmente no rosto, a gente fala de espinhas, acnes, né? Manchas. Eu vou me referir mais ao rosto, porque é aquela coisa assim, tá na cara que eu quero mostrar, né? Eu quero ser visto, né? A ira, a raiva vem como forma de espinha, aquelas espinhas, sabe, bem graúdas, como furúnculos, que dói, que é um processo inflamatório, né, que precisa de tratamentos. Dá para tratar com a parte natural? Dá, mas o médico também. É bom que ele dê uma investigada, dê uma olhada também, né, equilibrar ambos. Então, o rosto, ele... Só se você for lá colocar uma burca, né? Tampar, daí você vai cobrir um pouco mais. Mas o rosto, ele mostra muito quando dá alguma questão na pele e é no rosto. Por que que alguns adolescentes ficam com acnes e os outros não? Por conta do nervosismo, da ansiedade, aqueles fatores que estávamos comentando. E por que que tá ansioso? Leva, né? Convida esse adolescente a assistir algo, né? Deixa um livro lá com a página aberta, né? Da Cristina Cairo falando sobre acne. Então vai estar ali. Eles têm uma certa curiosidade. Hoje em dia eles gostam muito, cada vez mais, dessa parte dos estudos. Por que que isso está acontecendo comigo? As pessoas querem entender sobre si, né? Entendemos muito sobre inúmeros fatores. Hoje em dia, nossos neurônios, nós todos estamos com os QIs elevados. A inteligência em todos os níveis está elevada, mas também precisamos cada vez mais entender sobre nós. E é gostoso entender, porque só pelo conhecimento eu já consigo me autocurar. Muito legal. Agora, eu vou perguntar uma coisa para você, falando em curar. Problemas instalados em partes específicas do corpo tem uma origem? Eu queria que você falasse sobre isso. Por exemplo, a pessoa tem um problema no rim, tem um problema no fígado, ou tem um problema no baço, no coração. Isso é fruto de algum tipo de sentimento que tem a ver com aquilo? Entende o que eu quero dizer? Sim. Então eu queria que você desse alguns exemplos para a gente, para situar o público. Isso daí é uma coisa muito importante, né? Sim, é fruto, né? Igual falamos do rim, né? O rim é fruto dessa questão da parte de gratidão, né? A pessoa não está se sentindo grata, ela sente muito medo, né? A questão financeira, essa parte antepassados, então tem essa origem. Se olharmos até a árvore genealógica da pessoa, os antepassados, vai encontrar fatores inúmeros que têm origem. Até mesmo a parte da constelação familiar, né? Então, muitas vezes a pessoa ela fala, eu não consigo, você faz uma pergunta, há quanto tempo que você está? A pessoa não consegue acessá-la, e ela não se acessa, ela não encontra, não lembro, não sei. É a primeira resposta. Então, vamos então passar por uma constelação? Gostaria de estar passando, né, agendando uma constelação? Sim, vamos lá. E na constelação começa a abrir o campo energético e aparece ali fatores de insegurança que a pessoa passou, né? Numa astrologia também, pelo mapa astrológico se olha lá e se verifica, né? E o astrólogo ele pergunta, ele fala assim,
Quando você tinha 9 anos, você estava passando, seus pais, por alguma questão de medo, alguma questão financeira, né? Daí a pessoa ela consegue recobrar a consciência e falar ali, sim, né? Quando eu estava passando pelo período ali, cerca de 9 anos, agora eu me recordo e fica mais fácil ir tratando. Como também às vezes tem a hipnose. Né? A hipnose, a regressão, e a pessoa ela passa ali e ela acessa também. Então tem inúmeras formas de acessar o consciente, né, e o inconsciente para eles trabalharem harmoniosamente. Não é deixar um de lado ou outro de lado, né? É trabalhar em conjunto e achar essa origem e da origem ali conseguir ir fazendo vários tratamentos para que, ou um tratamento muitas vezes, uma sessão às vezes de constelação, a pessoa fala, Maria, mudou minha vida. E aliás, daqui a pouco nós vamos explicar para você que ela está falando de constelação, tal, mas eu queria saber daqui a pouquinho, nós vamos dar detalhes disso e mais algumas outras coisas. Só vou pedir aqui um momentinho para agradecer o pessoal da Golden Prime que nos apoia aqui, graças a quem nós estamos levando esse conteúdo para você, tá ligado? Então a gente agradece a Golden Prime em nome da nossa convidada, em nome do nosso público, porque eles preparam grãos, como você pode ver aí no vídeo, tá? Amendoim confeitado, amendoim japonês, amendoim torrado, castanha do Pará, de caju, tem um mix que é maravilhoso também, enfim, tudo torrado eletronicamente, sem contato manual e sem óleo. Então é muito saudável, muito saboroso e você deve experimentar. No Instagram, @Golden Prime Oficial, tá bom? Ou então você manda um zap lá, 11 940 082 357. Agora eu vou voltando aqui com a Maria Figueiredo Cairo. Se você chegou agora, depois volte ao princípio desse episódio interessante sobre terapias naturais, maneiras que você tem de encontrar solução para o seu problema, que às vezes você acha que é um problema físico, mas tem base emocional, tem base vibracional, tem base mental, consequentemente, e você está gastando dinheiro com remédios e às vezes você só vai estabilizar a crise, mas não vai curar o problema. Procurem conhecer a terapia natural, mas enquanto isso a gente segue aqui com a Maria Figueiredo Cairo. Eu queria perguntar para ela o seguinte, os problemas nas articulações, por exemplo, né? O que eles traduzem o quê? O que eles dizem a respeito da pessoa? Sim, até mesmo puxando um gancho, né, do Golden Prime, muitas pessoas às vezes falam assim, eu tô com problema de articulação por conta que da alimentação, né? Claro, escolher alimentos é bom, mas essa parte de articular, o que ela representa? Né? Um movimento. Né? Então, a articulação, o que você está sendo rígido na sua vida? Essa é a pergunta para você. Né? Para pensar, tá com dor na articulação? O túnel do carpo, o punho. Né? É porque eu comi XYZ. Será que é somente isso? Né? Então, para pensar no que você está sendo rígido. Em articular este movimento de pegar algo que você gosta, né? A articulação das mãos, né? De desenvolver. Muitas pessoas se privam, gostam de pintar, desenhar, né? E acabaram se privando nisso por necessidades diversas que foram importantes. Mas daí dá a parte da articulação, começa a travar dedos, dar dores. Então, o que você se privou? É possível você pegar e se permitir com uma coisa simples. Muitas das vezes a pessoa ela pega e ela fala assim, estou com problema de articulação, mas eu vou pegar e vou sim me permitir pintar. Ela melhora. Né? Vou me permitir ir fazer uma aula de dança, porque às vezes a pessoa está lá, passou anos, ela sempre quis dançar, mas agora eu estou aposentado, eu tenho até condições financeiras, mas eu não vou porque dói aqui a articulação, aqui e ali. O movimento da dança, tem inclusive dança-terapia, tem a dança circular, tem inúmeros tipos de danças, né, que ajudam e que você pode até dançar na cadeira.
Né? A Olha dança, que interessante. não é a dança não é aquela dança da cadeira que se puxa, né? Tem a dança financeira também, essa daí não cura não, viu? Olha, agora eu quero fazer uma pergunta para você que tá do outro lado aí. Hoje é muito comum, entendeu? Principalmente quando a gente fala de política, fala de futebol, né? Ah, pô, eu tenho raiva que não sei o quê, tenho raiva. Tem pessoas que a raiva é só uma força de expressão, mas tem gente que tem uns ataques de nervo mesmo. Então, se você fica nervoso por causa de algo que não deu certo, algo que você não realizou, algo que não deixaram você realizar, enfim, você tem raiva. Então quem vai falar, ela já falou se você prestou atenção, mas só que eu queria especificar mais, o efeito da raiva no corpo, em que órgão ela ataca, prejudica. Ela vai atacar, né, o famoso... sabe a gastrite? Sabe a tal da gastrite nervosa? Sim. Então se falava muito, né? Eu tô com gastrite nervosa. Por quê? Provém do nervoso. Provém da raiva, né? Então a raiva, ela acomete muito a parte do estômago. E também se mostra nas espinhas, como foi falado, nos furúnculos, né? E o ódio, a ira, daí pega o fígado, né? Então, mas tem algumas pessoas que falam, não, eu não sinto, não. Independente de quanto tempo a pessoa sinta raiva de alguma coisa. A pessoa, aconteceu qualquer coisa que ela falou um palavrão e um simples estímulo da raiva já danifica? Já danifica, né? Já vai danificar. Se a pessoa ela não conseguir transmutar aquela raiva, né? Ela pode pegar e sentir prejuízo, sim. Dor no estômago. Energeticamente, a frequência vibracional de um sentimento de raiva, né? Então, tem um senhor que ele fazia experimentos, né? Com arroz, com água, né? Que ele coloca lá a frequência que tem de um e de outro. Você coloca, xinga um, né? Xinga o arroz, fala que odeia o arroz, e você pega o outro arroz e você fala que eu te amo, você é lindo, né? Então, a frequência, tem aparelhos, inúmeros aparelhos muda que a estrutura molecular, né? Muda. É como a água, né? Eu já vi, existem estudos de água gotejando sobre música clássica e sobre, tipo, rock pauleira, funk, e você olha no microscópio a alteração molecular da água, é um negócio impressionante, né? Os cristais mudam de posição completamente. Agora, Maria Figueiredo Cário, existe diferença entre a terapia natural e a terapia holística? Sim, sim, né? A terapia natural, elas são irmãs, elas andam próximos juntas, né? Então, as terapias naturais, ela vai trazer, como falamos, né? As plantas, a acupuntura, né? E a holística, ela vai trazer também essa parte espiritual, energética em conjunto, né? Então, é o holístico. Então, vai trazer uma abertura de campos para trabalhar um pouco maior, mas as duas são muito interligadas, assim. Né? Às vezes tem uma correspondência junto com, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, um fator... A holística, né? Então, o pessoal fala às vezes, o holístico tem um pouco mais místico. Traz algumas coisas mais místicas, né? Então, e as terapias naturais, ela fica sendo algo que é mais do natural, mas as duas estão interligadas, estão próximas. E assim, eu já ouvi falar de uma terapia chamada osteopatia. Sim. É uma terapia natural também. A osteopatia, ela traz a parte da fisioterapia, né? Que é a parte óssea também, mas ela tem inúmeros benefícios. Então, quem acaba atendendo com a osteopatia é o médico, o fisioterapeuta, né? Então, ele vai auxiliar nessa parte dos ossos, mas também junto com a emoção. A gente não separa mais o corpo da mente e da emoção. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com as terapias naturais e com a holística, isso se integra, né? Corpo, mente e a parte energética. Então, agora, atenção você aí, um assunto que é uma delícia para você, quer ver? Maria Figueiredo, fala pra gente sobre a musicoterapia.
Ai, gostoso. Até a cara dela mudou, tá vendo? Sim. Musicoterapia. Música, como é que isso funciona? Para que tipo de problema ela atua? Que benefícios ela traz? A musicoterapia, né, ela traz inúmeros benefícios, né? Tanto na parte vibracional. Então, se eu pego aqui e eu coloco aqui um Beethoven, né? Então, a frequência do Beethoven, das músicas de Beethoven, é super elevada. Então, o ambiente, se pegar com o pêndulo, com a radiestesia, a gente lê antes e lê depois, é ver para crer, né? Você coloca o pêndulo, lê com a radiestesia antes da musicoterapia e depois. Então, tá ali. Também com os formatos, também com máquinas, a gente consegue comprovar como que a pessoa estava antes, vendo a pressão. Então, hoje em dia, você coloca um aparelhinho de pressão e verifica ali a pressão da pessoa. Às vezes, ela chegou com a pressão alta, você coloca uma musicoterapia, ela já começa a sentir Mas a melhor. musicoterapia que a pessoa faz o tratamento, o que é? Vocês põem um fone de ouvido na pessoa ou você tranquiliza o ambiente, silêncio e põe a música no ambiente? Inúmeros formatos, né? Tem para trabalhar com a musicoterapia. Tem a parte que a pessoa ela pode ir para o local e aprender música, a tocar o instrumento que ela gosta, né? Ela vai lá e ela tá sofrendo de depressão, síndrome do pânico, né? Não consegue dormir, tá com dores articulares, nervosa, né? O fígado já deu lá esteatose hepática, né? Já deu gastrite, esofagite, tudo com it, já deu tendinite, né? Então ela tá irritada, é as ites. Ela se propõe com a musicoterapia, ela tocar um violão, um instrumento, que ela sempre quis, já o musicoterapeuta ele pode estar ensinando as músicas que ela gosta, músicas elevadas, né? E nisso vai tratar. Também a musicoterapia, igual por exemplo no caso de crianças, fica sendo algo mais lúdico, então a gente pode brincar junto com a musicoterapia. Então, eu posso desenvolver uma brincadeira que vai trazer a parte sensorial, né? De um desenho. Enquanto a criança pinta, ela vai trabalhar a cromoterapia, ela vai trabalhar a musicoterapia que ela vai estar escutando e vai estar vibracionando nela também. Então, tem inúmeras formas de se trabalhar com a musicoterapia. Também os terapeutas, né, procuram trabalhar de uma certa forma com a música em atender, né, vai aplicar uma massagem, vai aplicar uma acupuntura, eles colocam a música geralmente selecionada que contém uma vibração mais elevada. Tem aquelas vibrações dos hertz, né, também, que hoje em dia é estudado, tem disponibilizado, né, então... Eu faço um parênteses aqui só para avisar você, que fica esperando, você também, Maria. Eu vou trazer um cara aqui que ele é um grande maestro, né? Grande maestro, é de Jundiaí e fez um curso na Alemanha. Ele é o único cara do Brasil que é especializado em músicas que curam. E essa vai ser a pauta. Então, quando vier essa pauta, músicas que curam, faça favor de colocar aí, se deitar, se esticar, porque vai ser um tratamento para você. Sim. Agora, tem uma terapia com argila? Tem sim. Como é que é? Para que ela serve? Tem a terapia que fala geoterapia, né? Então, ela a argila que é extraída, né, da terra e ela auxilia muito, muito, muito na parte de articulações. Estávamos falando de articulações, né? Mas articulações vai auxiliar na dor, né? Aliviar a dor, né? O túnel do carpo, então dá para colocar, até ensino para vocês. Vocês podem comprar uma argila, né? Qualquer tipo de argila? É bom comprar as argilas que elas são de procedências, né? Tem algumas procedências, mas todas as argilas são ótimas. Independente de cor, argila preta, argila... Cada uma vai ter, a branca, ela tem o benefício também para dor? Sim, tem. A rosa, mas na estética a gente utiliza mais para o rosto, né? Mas também vai agir um pouco em relação à inflamação, falamos da espinha, né? Do furúnculo, mas se usa mais no rosto, mas a verde também se usa. Então, dá para pegar argila e misturar
com um pouco de água mineral, né? E deixar algo pastoso. Tem que ser água mineral? Passar. É melhor a água melhor, mineral. mais pura? Ou pode ser um chazinho. Ah, é? Para Olha que trazer legal. mais benefício, por Mas exemplo. não vai tomar lama, viu, gente? Tudo bem. Olha, tem tratamento sim. É mesmo? Sim, de tomar. De tomar lama? Mas por enquanto, vamos para o tratamento passando, tá? Você não faz a lama, você coloca uma pequena quantidade. Se a pessoa tomar argila, quando Mas ela for no banheiro, ela esculpe. Pô, vai sair uma pietá do Michelangelo lá. Como dizia Caco Antibes, né? Que se fazia e saía um coelhinho. Um coelhinho, né? Né? Perto da Páscoa. Mas tem sim, mas só que é importante passar com um terapeuta, um naturopata, alguém que trabalhe com argila, saber como que estão os exames, para saber se é interessante tomar ou não, porque tudo tem indicação e também tem alguns cuidados, né, que de repente não é o momento de se tomar, né? Então, a argila a gente pode passar, por exemplo, no túnel do carpo, que é uma dor chata, né? É bem desagradável. Eu não tenho, mas todo mundo, pelo que todo mundo fala, né? Dor é uma coisinha chata, que é para falar assim, sacode, né? Quando chega uma dor, é o último hemisfério que tem, né? Que é o corpo, porque é para desintegrar mesmo. Então, não fica muito apegado à dor, não, gente. Então, você pode pegar, faz uma pastinha mais grossinha, né? Como se fosse, sabe, mingau grossinho. Mexe bastante. Quiser misturar um pouquinho do chá, para chá de camomila, em conjunto, porque o camomila ele é básico. Aí tem uma essenciazinha de lavanda, uma quantidade bem pequenininha, né, de lavanda, uma gotinha só já dá para uma... E passa na região do túnel do carpo. Deixa ali por uns 30 minutos, põe uma musicoterapia, logo logo a gente vai saber com esse senhor que vai vir, né? Eu já tô querendo saber o nome dele para poder... Vai ser fantástico. Para poder assistir, né? Vai ser incrível. E passa e fica escutando uma música, algo agradável, né? Deixa uns 30 minutos, depois lava. Isso vai trazer um benefício muito grande. Você pegar e esfoliar o corpo inteiro, vai tomar um banho, você pega um esfoliante, passa no corpo e vira a fionda, vira o Shrek, né? Já pensou o Oscar de Shrek? Nossa, nem precisa, coitado do Shrek. Ele com esse olhinho Deixa claro, ele bonitinho. né? Então, passa argila no corpo. É muito bom, né? Lá em Peruíbe tem a lama negra. Depois é uma outra pessoa muito interessante para trazer, para fazer o podcast também. Legal. Né? Que é um médico, que ele é acupunturista também, é homeopata, e que é lá de Peruíbe, né? Então lá tem os tratamentos de lama negra. Por enquanto não está tendo, né? Estão reabrindo, mas também a parte curativa eu já passei por tratamento, minha mãe já passou, minhas filhas não chegaram a passar, né? Que era muito bebezinha, mas o tratamento com argila, com a talasoterapia, né? No Chile se fala muito da talasoterapia, até pessoal que tiveram câncer de mama, né? Problemas de queimadura na pele, a argila, a talasoterapia, tudo vai auxiliando a recuperar a pele também. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Constelação familiar, prometi para você que eu ia explicar. Como é que ela se processa? Por exemplo, eu vou me submeter a uma constelação familiar. Como é que é uma sessão de constelação familiar? Porque é uma coisa muito útil. Já ouvi falar bastante, nunca presenciei nenhuma. Mas eu sei que é tão legal que mesmo sem ter presenciado, eu já aconselhei várias pessoas que têm problema a fazer. Então, eu sei que o assunto é muito vasto, mas se você puder dar uma resumidinha, por exemplo, se eu fosse me submeter, cheguei para você aqui agora, como é que é? Tem mais pessoas? Como é que procede? Como é que ela funciona? Eu sempre pergunto para a pessoa, né? Quando é por telefone, ela entra em contato e ela fala assim: Maria, uma amiga me falou que era importante eu constelar. Daí eu pergunto: gostaria de realizar a constelação individual, que daí seria nós duas, né? Tá. Em um ambiente, e lá podemos utilizar de representantes. Né? Então vai ter pessoas que vão vir, sentimentos que vão vir ser representados. Então esse sentimento, essas pessoas, então eles podem vir representado com objetos, né? Então, esses objetos eles podem ser o quê? Tem os bonequinhos,
né? Tipo aqueles antigos Playmobil que falam, né? Mas tem os bonequinhos também de biscuit para representação, tem o bonequinho de madeira que também pode estar representando, pode estar representando com papel, né? E você vai colocar os papéis. Não precisa necessariamente ser outras pessoas, então. Não é obrigatório ser para outras pessoas, porque tem pessoas que têm um jeitinho mais tímido, né? Mas fala pra gente resguardado e não quer Então, mas fala pra pessoas. gente um pouquinho do processo, vai. Sim. Se você estivesse fazendo uma constelação comigo e tivesse os bonequinhos aí. Tá. Para o público entender. Eu tenho uma noção, mas eu queria que eles entendessem também, porque a constelação familiar pode resolver um problema que você não sabe onde buscar mais a solução, né? Não é isso? Você já fez terapia, já foi psiquiatra, psicólogo, já tomou estabilizadores e o problema continua. Às vezes é um problema de família que você tem que passar, é um problema, não é isso? Então, como é que você age? Eu estou aqui com você, aí tem os bonequinhos. Como é que funciona para o pessoal entender? Você me faz perguntas e associa aos bonequinhos ou às pessoas, é isso? Sim, então abre-se o campo energético, né? Então tem todo um formato para abrir o campo. Então o Oscar veio para a constelação e ele decidiu ser por bonecos, né? Então separamos ali os bonecos, eles vão estar enfileirados ali e vai começar a entrar para a representação. Então qual que é o tema, né, a ser constelado? Então vai vir esse tema a ser constelado. Então o tema vamos falar um exemplo? Pode, depressão, claro. Tá. Né? Vamos dizer, de repente, se o Oscar tiver já passou algum caso assim, a gente já está quase que constelando. Já passei, mas já passou? Não cheguei a deprimir, mas acho que todo mundo tem. Pega um pouquinho, né? Claro. Então, vai ter o representante que vai ser colocado ali, né? Do Oscar, por exemplo. Vou pegar o que tem aqui hoje aqui conosco. Então, aqui, um representante que vai ser o Oscar. Ele vai estar a energia do Oscar ali, né? Daí entra outro representante, outro objeto, que vai vir representar o quê? Tá? Hoje eu estou usando aqui porque é o que temos. Vai representar a depressão. Tá? E pode vir outros objetos entrando, representando o Oscar sem a depressão, né? E vão interagir ali. Mas como que um objeto vai se mover, agir e falar? Você vai sentir. Que legal. Você vai sentir. Então, presta atenção, o que você deve fazer. Tem coisas que são praticamente que inexplicáveis. As coisas de energias, elas não podem ser vistas, e muitas vezes elas não podem ser nem definidas em palavras, né? Porque a energia é uma coisa que você sente, não é uma coisa que você interpreta. Então, se você tiver um problema que até agora você não conseguiu resolver, especialmente problema familiar, ou algo que te incomoda e que você não consegue evoluir uma ideia, faça a constelação familiar, que ela é sensacional. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Existe terapia natural para emagrecer? Existe. Olha por aí. exemplo, a constelação familiar. Algumas pessoas vão numa constelação familiar por objetos, né? E o tema é emagrecimento. Saímos do tema depressão, né? E fomos para o tema emagrecimento. A pessoa ela quer emagrecer. E ela leva aquilo ali para entender. E daí, no campo, vai sendo mostrado. Ou com objetos, ou com pessoas. Vou trazer agora com pessoas, a representante. Às vezes a pessoa ela vai trazer a fala. O objeto, você vai praticamente, parece estar ouvindo. E vai movimentando sim, você vai sentindo que você precisa movimentar ele. Né? Que aquele movimento que a pessoa lá está com a obesidade, ela não sabe para onde ir, o que fazer, né? Ou ela já percorreu muitas coisas, vai ter sim movimentos. E quando tem representante de pessoas ou animais, se lê o movimento e as pessoas ela fala o que a outra gostaria de ter falado. Né? Engolir sapo, como a Cristina Cairo fala, né? Nos livros da linguagem do corpo, não existe sapo diet, né? Então o sapo ajuda a pessoa ela aumentar o peso. Então a pessoa ela tá com alguma questão que precisa emagrecer, o que vem é oração do perdão para pai e mãe, é um tratamento, e também você ler o livro Acabe com a Obesidade, escutar o áudio que é disponível no YouTube e ali fala com você mesmo. Ele traz um tratamento hipnótico
para você também ir tratando, além de uma gama de terapias, como citamos a constelação. Às vezes a pessoa ela vai para uma constelação e fala, nossa, eu não acreditava nisso, eu achava isso daí meio estranho. Faz a constelação e consegue estar emagrecendo. Até mesmo um impulso, porque ela fez lá o pacote de promocional que dava para parcelar no cartão de crédito de academia, ela consegue desbloquear aquela energia de procrastinação, de não conseguir ir, né? Que estava deprimido. Então, o relacionamento dela com mulheres, com mãe, se estiver irmãs, viva, chefe, começa a melhorar, né? A pessoa, quando ela começa a emagrecer, né, ela começa a sentir mais prazer, né, na vida, mais fluidez também. Como também eu falo, às vezes a pessoa ela também está com baixa de peso e ela quer engordar e ela sofre também, assim como a pessoa quando ela está com sobrepeso, né? O importante é a pessoa estar se sentindo bem e ela entender que essa parte pela linguagem do corpo, quando está com obesidade, tem representação com o lado direito, com o feminino, com a mãe, né? E com o emagrecimento, tem a representação com o pai. Então é bom procurar, tratar e fazer essa linha do tempo. Quando que começou, a pergunta é para vocês, quando que você começou a engordar? O que estava acontecendo na tua vida? Quando que você começou a emagrecer? O que estava acontecendo na tua vida? Ali é o carro-chefe para você ir buscar um tratamento, seja com um psicólogo, seja com um psicanalista, seja com uma acupuntura e também averiguar na parte da medicina, né, com exames, se está tudo bem, né? E em frente tem uma gama de tratamentos a ser feito, né? A PNL que ajuda a reprogramar, né, essa parte também de hábitos. Eu tô com tal hábito. PNL, só fazer uma colocação, caso você não saiba, a gente abordou aqui 2 vezes, né? Mas é programação neurolinguística, então você pode reprogramar todos os seus conceitos, se libertar das crenças limitantes, um monte de coisa legal e sua vida muda completamente. Sim, agora, assisti o podcast do professor Ricardo Reis. Ricardo Reis, trabalhamos juntos, chegamos a trabalhar juntos por anos na Escola Linguagem do Corpo. Um grande abraço aí, Ricardo Reis. Muito bom. O meu Ricardo é o Ricardo Cairo. Pronto. O pessoal confundia, né? O rei? Não, é o Cairo. O seu é o Ricardo Príncipe, né? Agora, fala uma coisa. Aquela hora você comentou o reiki, eu falei, não, vamos falar mais sobre isso. Como é que ele funciona? Então você falou da imposição de mãos, tá? Então vamos dizer, a pessoa que está nos assistindo está ali sentada, tem que estar sentado, né, para receber o reiki? Ou não? Tanto faz. Ela pode estar sentada, ela pode estar deitada e ela pode estar, sim, de pé. E aí, às vezes a pessoa está tendo uma crise de nervosismo, você não consegue sentar ela. Vai fazer o quê? Não, eu não quero sentar, eu não quero deitar. Faz de pé. Impõe as mãos e sim, pode fazer de pé. Pode colocar a mão aqui na frente, a mão atrás. Pode colocar as 2 mãos. Pode não encostar também a mão? Pode também não encostar. Tem gente que não gosta de toque. Então, por isso que eu fala assim, não encosta em mim, não me toca. Eu não vou em terapias, né? Às vezes tem adolescentes que as mães vão em massagem, vão no reiki, mas eu gostaria tanto que ele passasse, mas gosta de toque. Ou alguma criança, né? Não, é criança, não sei se vai ter medo. Perguntar sempre para a pessoa. Mas uma pessoa que está... Você quer com toque ou sem toque receber Mas eu preciso te perguntar uma coisa, desculpe, para não esquecer. Por exemplo, você está aplicando o reiki numa paciente, uma paciente está nos assistindo. A pessoa tem que ficar de olhos fechados, né? Não é isso ou não? Tanto não é obrigatório. Não é obrigatório. Se fala, né? Se possível, fechar os olhos. Se possível. Mas é para desligar do ambiente, bem. É isso? Quando fechamos, algumas pessoas quando fecham os olhos, né? Elas não está o campo de visão, né? Por exemplo, eu estou vendo várias coisas aqui. Então, o campo de visão dela fechou. Só que tem pessoas que tiveram algum trauma, algum medo, então é importante sempre o perguntar, o respeitar.
né? Então, eu trabalho nas formações muito com isso. Gente, a escuta do outro. O outro, ele que vai te dar boa parte do direcionamento, do que vai ajudar ali. Então, se ele não se sente bem em deitar, né, e fechar os olhos, dá para atender sentado em uma cadeira. Não, fechar os olhos não. Tudo bem. Pode ficar com os olhos abertos. Você pode colocar algum quadro na frente, né? Igual no caso de criança, a criança pode receber reiki assistindo um desenho. Claro que vão procurar um desenho mais positivo, né? Mais positivo, né? Com elevação, né? Sim, né? Então, muitas vezes a criança, ela tá ali, ela vai receber um reiki, ela não quer deitar e fechar os olhos. A criança, ela tá com energia. Às vezes ela tá foi diagnosticada com TDAH, com aquela que é aquele outro que se movimenta muito, né? Me escapou também. Escapou o nome, hiperativa, né? hiperatividade. Isso, hiperativa, né? Então a criança, ela se movimenta. Então ela vai sentar um pouco, né? No começo, e depois ela quer deitar. Nós, terapeuta, podemos nos adaptar a aplicar o reiki na pessoa. Até mesmo se ela estiver em movimento, eu posso estar aplicando reiki nela, né? Em movimento igual o animal. Um animal, às vezes o cachorrinho tá ali, ele tá com uma questão de saúde. Daí você começa a aplicar o reiki. Não vou fazer o reiki nesse cachorrinho, tá aqui, tadinho. Daí você começa a ficar frustrado. Não tá funcionando. O cachorro começa... Como que eu vou fazer? Vou parar o reiki? Traz o cachorro não quer ficar. Deixa ele em movimento e continua aplicando. Mas suas mãos acompanham o movimento do cachorro? Pode acompanhar, pode deixá-las posicionadas dessa forma, dessa outra forma, com o olhar. Eu, no metrô, né? Eu gosto de metrô, ônibus, né? Então, e também no trânsito, eu aplico reiki nas pessoas. Quando eu vejo alguém que está meio cabisbaixa assim no metrô, eu tomo a liberdade e mando, porque o reiki, ele é uma energia universal. Então, mas aí que eu queria chegar. Você tem que usar a mão? Então a pessoa está lá do outro... bom, você vai ficar assim com a mão no metrô, vão achar que é assalto, né? É o pensamento. Então, agora... nós recebemos a vibração através que viramos um canal de reiki, ao nos tornarmos terapeutas reikianos. Isso. Né? Tá. Que nós somos terapeutas reikianos. Não tem segmento com outras... Com religião, nada. Isso, não tem seitas, religiões, não. O reiki não se trata. O reiki, ele é uma terapia. Ele foi utilizado na guerra. Tá tendo guerra, né? Então, ele foi utilizado na guerra. Ele foi utilizado... e ele é utilizado em hospitais no Brasil. Fora do Brasil, então, é uma lista gigantesca que tem nas apostilas. Quando eu dou aula, tem lá listas gigantescas. É inspirador para o Brasil o quanto o reiki é utilizado em outros países. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Ainda está faltando eu passar uma essência para quem nos assiste. Então, por exemplo, você está ali, aí você está fazendo fluir que tipo de energia? Como é que você se conecta com essa energia que você quer passar para a pessoa? O que é? É uma energia cósmica ou é um fluido universal? E como é que você se conecta, entendeu? Para você receber, ou só a pessoa que faz o estudo, a terapia, etc., consegue entender como é que se conecta com isso? Tem muita gente que vai fazer curso de reiki e eles falam, nossa, mas isso é muito natural para mim. Isso parece que eu já faço parte disso. Então tem algumas pessoas que é fluídico, né? Meio que eu já fazia isso, né? Tem crianças, tem uma mãe que entrou em contato esses tempos atrás, ela falou assim, meu filho está 2 anos esperando para ser iniciado no reiki. Ele sente que é o caminho dele auxiliar com o reiki, né? Então ele gosta. Então, para eu me canalizar com o reiki, é uma energia. Reiki representa rei, energia
e o Ki representa o universal. Então, é a energia universal que representa o Reiki, tá? Então, eu me conecto através de eu ter passado pelo curso, ter sido iniciado no Reiki, né? É um procedimento de iniciação, e ali eu recebo todas as informações de como me preparar para o momento que eu vou aplicar Reiki. Mas só pelo fato de eu ser o reikiano, eu já sou um canal de energia Reiki. Então, eu sou um ponto de energia Reiki. Então, tem pessoas que falam assim, você é reikiano? Daí outra pessoa fala, por que você está perguntando isso? Teve uma aluna minha que ela foi numa entrevista na área de TI, né? E o rapaz falou assim, licença, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é reikiana? Ela falou, sou. Ela, mas por que você me perguntou isso? Ele falou, porque eu senti. As pessoas sentem. A energia, ela fala, ela se comunica. Igual pessoas de determinadas religiões, por exemplo, a que é da igreja congregação, frequenta a congregação cristã do Brasil. A outra senta do lado e sente. Mas não é um homem que está de terno e gravata com a Bíblia, o instrumento. Não. É uma pessoa que está de camiseta, calça e boné. Mas como a energia se comunica? Às vezes identificamos, sentimos que a pessoa ela é espírita e perguntamos para ela, não sei se você, por acaso, você frequenta a parte espírita. Às vezes é porque o jeitinho dela falar, e às vezes nem falou, mas só pelo fato de estar ali você sente, né? Mas é uma sensibilidade, é uma percepção inconsciente isso, né? É de campo com campo, né? Campo com campo. Ó, eu tenho uma pergunta para fazer para ela que você vai curtir muito. Só que antes eu vou pedir um minutinho para você, que eu, claro, preciso perguntar para ela o que você gostaria de perguntar. Vamos lá. A pessoa quer passar pela Maria Figueiredo Cairo, quer conhecer um pouco mais de terapia, de repente ela quer passar até para ver se ela tem algum problema, ou ela tem algum problema de ordem emocional, energética, mental, espiritual, quer passar por você. Como é que a pessoa te contata? Através do meu WhatsApp, né? Então eu deixo sim o meu WhatsApp, muitas vezes vai falar comigo direto. Fala o número da sua WhatsApp. Produção, depois coloca em GC, tá bom? Vamos lá. Sim. É o 11 99 154 9446. Tá, ok. Tá? O 13 eu não estou lembrada agora, mas depois produção passa, né? Sim. E tem também através do Instagram, né? Que é Maria Figueiredo Cairo. Ó, @Maria Figueiredo Cairo. Seu Instagram é você mesmo que responde? Eu procuro outras pessoas que respondem, mas para entrar em contato, entrem mais pelo WhatsApp, enviando mensagem. Tá, então vamos lá. A pessoa que está nos assistindo, se quiser um curso, por exemplo, de Reiki, ou aprender alguma terapia natural, você dá esses cursos? Sim. E o contato é o mesmo, pelo WhatsApp que você informou, ou pelo Instagram, @Maria Figueiredo Cairo. Olha, Maria Figueiredo Cairo, o Cairo é com I, tá? E não tem pontuação, porque tem gente que vai perguntar, né? Oh, mas entre o sobrenome e o terceiro nome tem ponto? Não tem nada, é direto. E Cairo com a letra C. Cairo com a letra C, @Maria Figueiredo Cairo. A pessoa contata lá e ela pode ter as informações sobre o curso de Reiki, ou passar por um Reiki, ou fazer um curso de qualquer terapia com você. Sim, geralmente eu atendo, né, mas com formações de profissionais, né? Então formo profissionais na área de terapias. Tá. E esses profissionais, eles atendem. Tá. Tá? E o atendimento online, você faz? Geralmente tem a equipe que acaba atendendo online. Então eu indico para quem precisa, tá? Mas cursos é mais presencial. Em alguns casos, né, quando é outro país, daí eu acabo abrindo alguma exceção de algum curso, uma distância muito grande, mas eu prezo muito pelo presencial, né? Então tá bom. Antes da dica que eu quero dar para você, que é a última coisa que eu vou perguntar para ela, eu quero dar para ela, em nome do Estúdio Rocha aqui, que realiza esse trabalho fantástico, meu nome, que vai levar essa lembrança aqui como nossa gratidão. Muito obrigada. É uma xícara igual essa aí. Muito Tá bom? Obrigada. Aí a produção soprou aí que você trouxe uma surpresa para mim e falou, ele tá falando aqui, Pardini, ela tá escondendo o negócio. E eu quero que ela me entregue no ar, porque eu tenho certeza que é uma coisa maravilhosa. Deixa eu ver. Aqui é Olha. um presente que eu trouxe do litoral, né?
Que legal, preceitos para um viver radiante. Isso, então tem mensagens, que é mensagens da Seicho Noye, do mestre Masaharu Taniguchi, que vai Masaharu dia a dia, Taniguchi. Opa, isso, pronto, vamos que lá. dia a dia vai trazendo mensagens positivas, né? Que ele foi um grande inspirador até dos livros da minha cunhada, Cristina Cairo, né? Ah, que legal. Muito bacana, muito obrigado, presente sensacional. Sim. Tá bom? Agora eu vou fazer a última pergunta para você. Eu queria que você desse uma dica para quem nos assiste, se tem alguma terapia natural que a pessoa possa ela praticar em casa, que seja uma coisa fácil de fazer e para o que ela serve. De repente é uma coisa, como tem às vezes, você tem medo, aperta a mão, não sei o quê. Veio o Américo Barbosa aqui, ele começou a fazer um podcast comigo, eu estava com tosse. Mandou fazer a abelhinha aqui, em 3 minutos acabou a minha tosse. Tá? Então, se você puder dar uma dica parecida de alguma terapia para a pessoa fazer em casa, eu te agradeço. Sim. A terapia que hoje eu passei algumas, né? Falei do geoterapia, né? Em conjunto, quando eu estiver com a geoterapia em alguma parte do corpo, né? No rosto, que está com a espinha, na dor no braço, dor no joelho, em alguma parte do corpo, podemos fazer juntos a prática dos princípios do Reiki. Então é uma versão que fala, que tem até uma música que fala hoje em dia, né, que é uma autora brasileira, né, que fala: só por hoje sou calmo. Então você pode colocar, te convido, né, colocar a mão em alguma região do corpo que você sinta, tá? Aqui você sentir, tá? Eu vou colocar aqui na região do umbigo e vou colocar aqui na cabeça. Tá? Então essa parte tem a ligação diretamente com o céu e o umbigo tem a ligação com minha mãe e aí por diante, né? O cordão. Então vamos fechar os olhos. Só por hoje sou calmo. Sinta essa vibração em você. Só por hoje sou grato. Só por hoje trabalho honestamente. Só por hoje confio. Deixa essa vibração expandir para você e que você tenha um iluminado dia. Muito obrigada. Obrigada. Que legal. Bom, eu não posso só deixar de falar que essa canequinha que eu te dei, que aliás é igual essa aqui, ó, bem bonitinha. O pessoal escreve pedindo, mas aqui é só para os entrevistados, tá bom? Ó. Eu queria dizer que isso aqui é um presente, é uma colaboração da Cris Arts. E olha, além das canecas que você está vendo aí no vídeo, tá, é bem feita, é de qualidade, o preço é justíssimo, é feita com material resistente. Você tem um atendimento legal, você tem um preço justo e você pode estampar aí uma lembrança da sua empresa. Você pode fazer a imagem da pessoa que está aniversariando, pode dar essa caneca de presente para a imagem da pessoa. Mas acontece que o Cris também estampa muito bem camisetas e bonés. Então, conheça o trabalho da Cris Arts. Ó, vai no Instagram, @CrisArts, tudo junto, CrisArts, _Cris Bassi, tá? Só que esse Cris Bassi é com 2 Bs e 2 S, tá? Cris Arts, _Cris Bassi. E quem sabe daqui a pouco você está com uma caneca mais bonita. Precisa pouca coisa para uma caneca ser mais bonita, um cara mais bonito que eu. Mas você pode colocar o que você quiser, a marca da sua empresa, enfim, você pode fazer coisas decorativas. Esses princípios do Reiki, né? Eu ganhei uma caneca. Tá eu vendo? vou até inclusive entrar em contato também. Olha aí. Né? Eu ganhei, ela é muito legal, ela tem os princípios do Reiki, então você toma o café da manhã vendo ali os princípios. Só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu sou bondoso, né? Tudo Isso aquilo aí. de bom que você é. Que legal, muito obrigado. Olha, obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas lições, obrigado pela sua luz. Muito obrigada. Essa é a parte fundamental, tá? Você é muito simpática, desejo muito sucesso para você, muito reconhecimento, tá legal? @Maria Figueiredo Cairo, o resto é com você. E na próxima semana o problema é nosso. Nós estamos aqui juntos com outro assunto sensacional. Obrigado pela sua presença, beijo e até lá. Muito obrigada.